Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Um episódio hoje um pouquinho diferente, porque eu trouxe aqui uma convidada super especial para falar sobre os impactos negativos das redes sociais nas nossas vidas, né? Aqui vale até um rápido disclaimer, porque eu sei e eu tenho, na verdade, eu sou até grato pelas redes sociais, por tudo que ela proporciona. Eu sei que tem um lado positivo, enfim, coisas como grupos minorizados ganhando protagonismo, pessoas que tiveram suas vidas transformadas, né, ali pela oportunidade de criar conteúdo de maneira, entre aspas, aqui, descentralizada. Movimentos importantes, né, como Me Too, Black Lives Matter e muitos outros que foram impulsionados, e assim por diante. Mas também a gente não pode deixar de olhar para os efeitos negativos que as redes sociais causam na gente. Então, a gente está aí numa crise de ansiedade generalizada, numa escala jamais vista, diminuição da capacidade de concentração das pessoas, a gente começou a criar expectativas irreais, a gente quer tudo para ontem por causa da gratificação instantânea, problemas sérios com autoestima, especialmente em jovens, polarização extrema, enfim, vários assuntos aqui que a gente vai entrar ao longo desse bate-papo. E aí, quando a gente coloca tudo isso na balança, né, eu tenho aqui uma tendência a acreditar que o resultado hoje está indo mais para o lado negativo do que o positivo. E aí, enfim, fiz esse disclaimer rápido aqui, mas vou trazer agora, vou dar aqui as boas-vindas para nossa convidada de hoje, a Flávia Lippe. Flávia, vou pedir para você se apresentar rapidinho e, se você quiser, já até começar a falar de alguns efeitos negativos que você sentiu das redes sociais na sua vida aí ao longo desses há quase 10 anos, né, em que a gente tem esse tipo de interação agora, fazendo parte constante e frequente, né, do nosso dia a dia. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você. Eh, Acho que todas as vezes que a gente tem a oportunidade também de usar a mídia, as redes sociais, a web, para trazer, boas notícias, boas ideias, discutir assuntos relevantes também, é um grande prêmio, né, é um grande presente a gente poder viver isso agora. Então, realmente, para mim é uma honra enorme ter sido convidada por você para bater esse papo e trocar algumas ideias que eu acho que a gente vai chegar a boas conclusões juntos. Boa. E, assim, para quem não me conhece, nunca viu nada sobre o meu trabalho, eu sou uma pesquisadora. Na verdade, no core de tudo, eu sou uma apaixonada por gente, né? Sou uma apaixonada pela alma humana e gosto de estudar sobre gente, conviver com gente, falar de gente e falar com gente. E acabei cada vez mais me especializando, né, nos nossos comportamentos, nas nossas ideias, nas nossas dificuldades, no nosso funcionamento neurobiológico, neurocientífico, neurosocial, e descobri muita coisa boa sobre nós. Então acho que a gente pode bater um papo bem gostoso de como a gente pode tirar bons proveitos das redes sociais se a gente souber como nós funcionamos. Perfeito. Acho que é aí que a gente quer chegar mesmo. Inclusive eu estou aqui de curioso mesmo para explorar essa oportunidade aqui, de entender como que eu posso ficar menos ansioso com as redes sociais e tirar proveito melhor. Mas vamos lá. Voltando para a pergunta. Flávia, você é uma pessoa que usa as redes sociais como plataforma para divulgar um pouco do seu trabalho e não só divulgar no sentido de tipo, explorar, né, mas assim de divulgar também as coisas que você, como você falou, né, como é que a gente pode trazer um lado luz aqui para isso aqui, trazer informação relevante para as pessoas. Mas a gente sabe que assim, eu pelo menos tenho esse relacionamento meio conturbado com as redes sociais, em que às vezes eu fico me perguntando quem está explorando melhor quem, sabe? Tipo, no melhor sentido da palavra, né? Assim, quem está usando mais quem ali. E aí eu queria saber da sua parte como que é seu relacionamento, né, com as redes sociais e assim, vamos começar de repente com os efeitos negativos que você vem sentindo para depois a gente chegar para o lado luz aqui, como que você conseguiu de repente usar melhor essas ferramentas, né? Bom, eu sou absurdamente tecnológica. Eu não sou só tecnológica, eu sou absurdamente tecnológica. Porque eu adoro tecnologia, adoro biotecnologia, eu adoro entender como a tecnologia pode ter algum benefício na vida da gente. Mas eu acho
que o segredo de adorar a tecnologia e de tirar proveito da tecnologia é saber que ela é uma tecnologia, né? Que Uhum. ela é uma tecnologia, ela é hard, ela é dados, e a partir de saber da existência dela com esse formato, eu posso dominá-la. Se eu desejo que a tecnologia me dê tudo, ela me domina. Como Uhum. a maior parte de tudo da nossa vida, de certa maneira, né? Sim. Porque é, se você dá poder para algo que você acha que é maior que você, ele vai te dominar, né? Então, eu vejo muitas possibilidades positivas na tecnologia e nas redes sociais, mas eu entendo que é preciso saber para que ela serve, né? E como que você pode ser mestre dela e não o contrário. Então, eu Boa. tiro muito proveito mesmo, positivo. Perfeito. É, eu gosto muito de uma fala do Tristan Harris, né, que é esse estudioso aí dos efeitos das redes sociais, enfim, que um dos criadores do... Ah, como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci agora. Dilema das redes. Dilema das Redes, obrigado. Tá. Enfim, e tem uma instituição para falar sobre isso e tem tentado gerar aí um reconhecimento a respeito dos efeitos negativos, né? Sim. E ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que as redes sociais não são apenas ferramentas, né? Como você bem falou, enfim, tem toda uma tecnologia por trás ali. E aí ele brinca que, assim, imagina assim, né? O martelo. O martelo fica ali parado, esperando, né? Uma necessidade para ser usado. As redes sociais, por outro lado, elas têm suas próprias necessidades e agendas, né? Então, imagina um martelo que demanda que você use ele várias vezes por dia para para você conseguir o resultado desejado, né? Imagina um martelo que muda o tempo inteiro de formato, não para facilitar a Uhum. sua vida, mas para que você ou para fazer com que você coloque pregos ali com facilidade, né? Mas para cumprir uma agenda pessoal, né? Tipo que você não faz ideia de qual seja, inclusive, e aí na verdade faz com que pregar se torne uma coisa mais difícil. Então, é, eu queria entender assim, há quanto tempo você usa as redes sociais enfim, como ferramenta de trabalho? Desde sempre, porque se você pensar no meu histórico profissional, né, eu venho de mídia, né? Sim. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal impresso, eu tive o top 10 blog do UOL durante anos, né? O Boa. meu blog era um dos blogs mais visitados do UOL. Então, eu sempre estive, de fato, envolvida, né, de uma certa maneira, com a tecnologia, a mídia e as redes sociais quando elas vinham aparecendo, né? Sim. Desde o Orkut, por exemplo, né? Então, então assim, eu sempre tive envolvida. Eu acho que talvez a diferença principal de como eu utilizo ela hoje é que hoje eu realmente tenho uma intensidade na publicação de conteúdo nela, né? Porque eu Uhum. não tenho mais a plataforma da televisão. Eu Sim. migrei da televisão, que era a minha plataforma principal de conteúdo, e que sempre levei muito a sério, inclusive tenho 2 Emmys, né, como melhor conteúdo para televisão. Não sei se as pessoas sabem, mas Emmy é o Oscar da televisão. Sim. É muito difícil você ganhar um Emmy. Então, conteúdo para mim sempre foi algo muito importante. E hoje eu faço a mesma qualidade de conteúdo que eu fazia em televisão, eu faço hoje na internet, né? Então, Uhum. é nisso assim que eu gosto de deixar muito pontuado assim para as pessoas. Você precisa saber usar também a sua fala. Não é, eu acho que o dilema das redes ele é perfeito quando mostra quais são os danos e como Uhum. eles fazem isso acontecer. Mas eu vou falar sobre a nossa biologia e a gente vai entender algumas coisas sobre isso, né? Perfeito. A gente não é refém dela. A gente só tem que saber como nós funcionamos como humanos. E a minha proposta em estar nela é justamente sempre criar um hábito do próprio algoritmo de me achar com uma boa mensagem. Né? Então, eu faço Uhum. tudo para que ele ache os meus dados e que eu esteja em timelines de pessoas que querem ter uma vida plena.
Então, Uhum. é o mesmo mecanismo, né? Eu continuo no dilema das redes, mas eu estou criando uma trajetória do meu feed que possa criar boas oportunidades. Para mim, óbvio, que o meu feed Uhum. certamente não tem a mesma coisa do que feed de pessoas que estão querendo só ver o lado negativo da vida, as desgraças, criar guerras, discussões, né? Então, no meu feed aparece mais Dalai Lama do que qualquer outra coisa que você puder imaginar. Mas porque é a construção dos meus dados. E é muito parecido com a construção dos dados da nossa mente. De como nós Hum. nos construímos como ser humano, sabe? Então, eu acho que isso é algo assim muito importante da gente entender também, né? Tem um problema nas redes gravíssimo. Nós temos muitos problemas na vida, né? Mas e o que a gente vai fazer com isso? Sentar no problema, né? Ou a gente vai achar caminhos de interagir com o problema, né? Sim. De vez em quando eu fico me perguntando quanto também, né, a gente delega muito a culpa, né, de algumas coisas que acontecem. Então, por exemplo, procrastinação, né? Porque o TikTok me deixa ficar preso naquilo ali, ou enfim, seja o que for. E tem um livro de um cara que chama. Eu esqueci o nome do autor, mas o livro chama Indistraível. E Uhum. aí, em que ele começa o livro falando que ele colocava também a culpa na tecnologia, até que um dia ele resolveu ir para um chalé e para poder conseguir escrever, né? Ele falou assim, sem tecnologia eu vou estar mais concentrado e tudo mais. E ele falou que de repente ele se viu folheando livros, olhando para a natureza, tipo, pegando um monte de coisa e não conseguindo também fazer o trabalho ali, tava procrastinando de outras maneiras. Então ele falou assim, o quanto, na verdade, a procrastinação é muito mais né, uma coisa humana e a gente está delegando essa culpa para a tecnologia em vez de simplesmente assumir que a gente tem essa tendência e fazer alguma coisa a respeito, né? Porque é mais fácil você, de fato, delegar a culpa. Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, né? Como que você faz, então, para conseguir usar, né, assim como você falou, usar isso como uma ferramenta, que eu acho que, de maneira prática, assim, quais são as atividades ou quais são, assim, que tipo de técnicas ou ferramentas você usa para conseguir ser o mestre ali dessa ferramenta que está tentando se rebelar contra você quase, né? É, em várias maneiras que a gente pode depois detalhar um pouco melhor. Por Bom, exemplo, só para dar tá, um claro, pontinho aqui, desculpa te interromper, imagina, mas imagina. é porque isso mesmo que você falou, né? Por exemplo, você tenta ser a pessoa que vai passar uma mensagem positiva e não uma mensagem negativa, não uma mensagem da contradição, não uma mensagem da guerra. Mas todos os dados, né? Assim, inclusive vazaram dados do Facebook tempos atrás que mostram que, na verdade, o algoritmo está otimizado ele é otimizado para fazer com que coisas que vão gerar revolta tenham mais alcance orgânico, né? Uhum. Então, e várias empresas empresas, por exemplo, que tinham agendas políticas e que perceberam que elas só conseguiam ter o alcance que elas tinham anteriormente, antes da mudança do algoritmo, publicando conteúdo que fosse, na verdade, gerar Polêmica. polarização. Isso, exato. Exatamente, o polêmico. Então, como que você consegue fazer isso? Quais são, né, as estratégias que você usa para conseguir subverter? Então, é, acho que são várias coisas, né, que a gente vai conversar nessa etapa. Sim. A primeira coisa, então vou começar de trás para frente, eu não quero subverter os dados. Por quê? Uhum. É, você imagina que eu não tenho tecnologia e que eu viva só na minha horta, nos meus livros, e que eu escreva num papel, a caneta ou na máquina de escrever, como foi durante anos a minha escrita, né? Uhum. Ou na mão, que eu adoro escrever à mão. E depois que eu tiver com esse texto pronto, eu vou fazer um caderninho, grampear, fazer 5 cópias no Xerox, porque não tem impressora, ou vou fazer 5 cópias à mão, copiar 5 vezes, ou escrever 5 vezes com papel carbono, que eu acho que nem deve existir mais, e vou entregar para
para os meus vizinhos ou para as pessoas que eu mais gosto. Quando você Perfeito. tem esse ato de produzir um conteúdo, entregar o conteúdo, o que você quer é entregar o conteúdo. Eu não tenho ansiedade de entregar para o maior número de pessoas. O segredo, eu acho que é o segredo da minha sanidade, inclusive nas redes sociais, é eu não estou preocupada com o número de pessoas que estão me seguindo e eu não estou preocupada em subverter o algoritmo ou entender quais são as novas regras do Instagram. Eu simplesmente acordo todos os dias de manhã como se eu estivesse escrevendo à mão, entregando para o meu vizinho, que é um grande amigo, para ele ler a última coisa que eu escrevi. Ponto. O que Perfeito. acontece com isso? Obviamente, eu vendo menos, eu tenho menos alcance de visibilidade. É, se a gente for usar algumas palavras que eu considero até sem noção, né, dos jargões das redes sociais, eu não me torno uma autoridade. E aí eu já começo a rir daí, né? Uma pessoa de 55 anos com tantos prêmios na minha área, eu não sou autoridade nenhuma. Né? Com mais de 6 pós-graduações, mestrado, eu não sou autoridade. Dentro desses critérios, né, que foram estabelecidos como autoridade, sim. Então, por isso que eu acho que é uma falta de bom senso, né? Então, as autoridades são pessoas que têm um grande alcance, mesmo que elas falem um monte de bobagem. E como eu não estou preocupada com isso, não me importa esta fala, né? Por isso que eu falo, é uma fala que não tem bom senso, ponto. Eu vou continuar fazendo a mesma produção, com o mesmo cuidado, se eu estivesse falando só para o meu cachorro, para o meu vizinho, para mim, como um diário, se eu estivesse falando para milhões. Eu já fiz palestras em estádio de futebol. Tinha um monte de gente lá dentro. Mas se eu tivesse uma única pessoa, eu estaria falando com a mesma qualidade. Uhum. Porque o meu interesse em produzir este conteúdo é tirar de mim esse conhecimento e compartilhar. Poderia nunca dividir com ninguém se não tivesse rede social. O dia que eu morresse, alguém achar na minha casa um monte de texto escrito, numa caixinha, com um lacinho vermelho, assunto 1, assunto 2. Ok, você entende? Uhum. Então, isso me traz muita sanidade. Né? Isso acho que é uma coisa. E se eu consigo fazer isso dessa forma, qualquer pessoa poderia também. E aí que a gente vai avançando em quem nós somos, quais são as nossas prioridades, o que a gente está buscando com isso, né? E se eu for resgatar os primórdios da minha carreira, por exemplo, eu escrevi em máquina de escrever para ser publicado num jornal no dia seguinte, que virava um papel de enrolar peixe, depois de lido, né? Sim, Ou virava lixo no chão, sim. né? Então, se eu fosse ficar sempre preocupada com qual era o alcance e a longevidade desse pensamento, eu não teria começado a escrever na minha vida sobre Sim. nada. E Então, até existe uma porque grande diferença entre escrever conteúdo de qualidade e querer escrever coisas com palavras certas, na hora certas, com mecanismos certos, com ganchos para que você seja comprado. sim. Até porque é isso, né? Você tá a partir do momento que você tá produzindo conteúdo, pensando no formato, no, enfim, todos esses critérios, né, que você precisa para agradar um algoritmo que você nem sabe, na verdade, se você está agradando ou não, você está deixando de fazer o que você se propõe a fazer, né, que escrever com qualidade. E estudar, né? Eu preciso estudar. Sim, Eu preciso estudar profundamente um assunto antes de falar sobre ele e antes de impactar uma, duas ou milhões de pessoas com uma ideia que pode ser desastrosa. sim. E estudar o assunto sobre né, o conteúdo que você quer falar. E não Exatamente. Esse estudar sobre assunto. como as redes sociais funcionam, que vai Não. mudar daqui a 6 meses também, É. né? Eu, inclusive, hoje, claro, né, eu tenho uma equipe que me ajuda e eles Sim, estudaram para isso. E claro. muitas vezes, né, assim, a líder da equipe na área digital, ela fala, a gente está precisando falar assim, ou assado. Eu falo, olha, eu entendo muito, muito a sua preocupação, mas vai por mim,
que eu vou continuar nesse mesmo ritmo. Eu só preciso de você também como uma inteligência e uma ferramenta para divulgar aquilo que eu quero. Uhum. Né? Então, e assim é a construção das ideias. Eu não preciso ser levada para mudar o meu pensamento sobre o que é bondade, o que é compaixão, o que é compartilhamento de ideias, para ser aceita. E isso é a gente já está entrando num avanço de quem nós somos. De fato, eu não tenho a necessidade de ser aceita nessa proporção. Todos nós temos necessidade de sermos aceitos, vivemos em tribos, né? Nós somos Sim. humanos, então nós somos sociais e tribais, mas eu não preciso, de fato, ficar mudando toda hora quem eu sou para ser aceita numa tribo que não é minha. Eu já tenho idade suficiente para entender a minha tribo. E eu sei muito bem como eu visito outras tribos, sou bem recebida, sem perder a minha essência. E isso é algo que a gente pode fazer numa tribo digital, a gente pode fazer numa tribo real, né? Quantas vezes eu fiz um trabalho incrível na Amazônia durante muitos anos, porque eu, né, tive várias ONGs e tenho ainda uma, né, que continuo cuidando dela, e uma das principais ONGs que eu cuidava era uma ONG na Amazônia, que a gente levava saúde e inteligência emocional, e fortalecimento das emoções para pessoas que eram fragilizadas num outro aspecto, né? Então, tantos os índios, os ribeirinhos, né? E eu entrei em tribos muito diferentes da minha. E nunca perdi a minha essência. Eu respeitava a cultura da tribo e eu ia com exatamente esse respeito olhando para essa tribo. Da mesma forma, quando você entra numa igreja ou num templo, que não é a sua religião, você não vai fazer uma coisa para ofender aquela ideia. Você é um visitante. Quando nós visitamos uma casa, uma tribo, um perfil digital, a gente visita com respeito. Você Uhum. está entrando na casa de alguém que você não sabe o motivo, mas tudo que ela faz, ela está tentando fazer com aquilo que ela acredita que é o melhor para ela. Sim. Né? E a gente pode entrar em muitas coisas sobre isso, que é o entendimento da compaixão e do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Seja num perfil onde você entra como um hater ou com comentários agressivos ou desnecessários, e se você diminuir essa amplitude e realmente bater a campainha da casa dessa pessoa, você não vai falar isso para ela olho no olho. Uhum. Sim. A Entende? gente, todo esse discurso mais aquecido, ele só existe por causa da anonimidade, né? Assim, porque a pessoa se sente protegida ali É. enfim. Deixa E eu a te fazer uma pergunta, claro. maturidade está justamente em saber que você não precisa ser anônimo, Sim, porque você pode ser uma pessoa compassiva. sim, Você não precisa ser anônimo. Você só precisa ser anônimo quando você, de fato, tem que esconder algo que você não gostaria de compartilhar com a humanidade. E aí você sim, tem vergonha disso, por isso você é anônimo. sim. Isso já deveria ser o sintoma, né? É, Então, assim, tipo, preste atenção, se você tá precisando se esconder, significa que você não precisa fazer o que você tá prestes a fazer, né? claro. É o sinal. Deixa eu te fazer uma pergunta, só por curiosidade, né? Que acaba sair um pouco aqui pela tangente, mas você falou dessa sua ONG, onde você visitava as tribos indígenas, né? Ou visita ainda, não sei. Mas eu queria entender, assim, porque quando a gente entra, né, e se predispõe a entrar de peito aberto, que eu imagino que seja muito o seu formato, né, dentro de um ambiente diferente do seu, você também absorve muito daquela cultura, né? Uhum. Então, você, por mais que você tenha ido lá para passar um pouco, né, do seu conhecimento e dividir o conhecimento, né, vamos colocar assim, não passar, porque passar parece uma coisa É, top-down, né, mas dividir é. o seu conhecimento, você também está suscetível a aprender com essas tribos. E eu queria entender assim, você lembra de alguma situação em que teve algum aprendizado, alguma coisa que você leva para a vida hoje, dessas Todos visitas? os dias. Todos os dias. Não tem nenhum dia da minha vida que eu não saia de casa
que eu não interaja com um desconhecido, que eu não traga um conhecimento para casa. Eu sou uma excelente falante porque eu sou uma comunicadora, mas eu sou uma excelente ouvinte porque eu sou uma pesquisadora. Então, hoje, na nossa conversa, certamente eu vou fazer uma lista de aprendizados que eu tive com você. Porque esse é, na verdade, o meu grande objetivo. Quando eu vou encontrar com alguém, com uma tribo, uma cultura, eu quero aprender, eu não quero ensinar. Eu quero aprender. Se eu aprender algo lá, eu posso repassar isso como um ensinamento. Né? Então, o que eu mais aprendi, por exemplo, com as tribos indígenas, e que foram muitos anos, né? O meu programa, por exemplo, que era o Repórter Eco, que era de sustentabilidade e meio ambiente, numa época que ninguém falava disso, né? 1990, e foi um ícone, né? Esse assunto, o Repórter Eco foi um ícone mesmo desse assunto e tudo, apesar do reconhecimento ter vindo muito tarde, né? Mas sempre foi, ele sempre foi reconhecido, mas hoje realmente é que as pessoas entendem a importância dele quando nós criamos em 1990, né? Mas quando você vai, por exemplo, né, para uma tribo indígena, né, e eu ia a partir da ONG, não ia só a partir do Repórter Eco, né, o Repórter Eco era uma questão de trazer essa luz para novos temas que pudessem melhorar a nossa convivência no planeta, né? Mas a minha ONG era o que eu posso levar para essas pessoas que não deteriore quem elas são, né? Eu não queria trocar espelhinho com nenhum índio e nem nunca quis trocar nada com ninguém que pudesse achar que o que eu tenho é melhor. Né? E eu também não queria ir lá tomar nada, eu só queria aprender. Né? Então, um dos maiores aprendizados, por exemplo, que a gente tem hoje e que as grandes pesquisas sobre neurociência e felicidade ou neurociência social provam é que compartilhar espaços, ser compassivo e viver em comunidade é o único elo verdadeiro que traz felicidade. De pesquisa, assim, a maior pesquisa de felicidade, quer dizer, da minha história, é sobre felicidade e plenitude, que eu comecei a estudar em 2014. Eu li até 2019 mais de 400 livros. Eu li um livro por semana, fora todas as pesquisas. Então, sim, essa é uma das pesquisas, e eu concluí a partir de todas as pesquisas que eu li, e essas pessoas que pesquisam, esses grandes cientistas de grandes universidades que têm dinheiro para pesquisar, né, a fundo, eles chegaram a essa conclusão. E quem que me ensinou isso primeiro? Porque eu sou uma pesquisadora, então eu quis saber nas grandes universidades o que o índio já tinha me contado. Né? Eles são saudáveis porque eles vivem numa grande oca. Eles compartilham o alimento, eles saem para caçar e dividem entre eles. Né? Eles compartilham com a natureza, eles compartilham a água, o ar, o que eles vestem. Né? A língua, preservar a língua, né? Quando você se sente inserido naquela cultura, você não se perde, você se torna uma pessoa mais feliz. Entende? Então, esse é o maior aprendizado. E a gente vem hoje para o digital, querendo criar comunidades digitais, sem em nenhum momento respeitar quem entra na comunidade. Opa! Né? Você invade uma comunidade para ser o hater daquele lugar? Então, você está fazendo exatamente como algumas culturas e alguns líderes estão fazendo, destruir a cultura indígena. Você entra lá para destruir a cultura indígena, então? E aí, se você for ampliando isso para qualquer local que você for, né, como o exemplo que eu dei da própria religião, você não vai entrar numa igreja ou num templo para mudar a ideia das pessoas que estão lá congregando. Você vai lá para congregar com eles. Eu sei todas as rezas que você puder imaginar. Eu tenho uma característica muito interessante nessa questão da espiritualidade, e eu ganhei bíblias, e ganho até hoje, bíblias e textos sagrados de religiões muito diversas, que as pessoas me dão de presente. E eu leio. Alcorão, Bíblia, todos os textos sagrados que eu ganhei até hoje, eu tenho minha preferência,
nas filosofias orientais, no budismo, né? Tem um pé muito grande no monastério, mas eu li todas essas escrituras e não foi para criticar, foi para compreender, Sim, foi para ter uma conversa com o diferente, de uma ideia diferente, e que eu pudesse aprender. sim, Uma das pessoas que eu mais admiro é um psicólogo que é muçulmano. E ele veio para o Brasil fugido da guerra. Me diga como você não pode aprender com ele. sim, Não há como não aprender. E não é porque ele é muçulmano. Mas é muito interessante ele ser muçulmano, porque ele me ensina sobre a guerra, ele me ensina sobre sobrevivência, ele me ensina sobre compaixão, e ele me ensina sobre ser humano, e me ensina sobre ser muçulmano. Entende? Então não tem ninguém que não possa te ensinar. sim, É o olhar que você deposita naquilo que você procura. sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre como todos os estudos mostram, né, que você ter esse senso de comunidade, de pertencimento, Uhum. né, são a maior fonte, talvez, de felicidade. Não sei se foi exatamente assim que se colocou, mas vamos, assim, só para a gente ter um termo, né? E hoje a gente vê que as pessoas estão, curiosamente, fascinadas por ver pessoas em tudo quanto é lugar, né? Então fica ali no feed do Instagram, em TikTok, reality shows, né? Estão se tornando cada vez mais populares, então você fica o tempo inteiro vendo pessoas, mas cada vez menos interagindo com as pessoas, né? Então você é a pessoa numa crise, se sentindo solitária, mas ali quase que incapaz de sair desse loop, né? E ir conversar e interagir com as pessoas. Como que você acha que assim, qual o papel que você vê, né, lógico, das redes sociais nisso, e como que você acha que as pessoas conseguem quebrar esse loop? Pessoas que, de repente, estão passando por isso, que estão ali, de repente, se sentindo solitárias, mas que não sabem muito como sair desse lugar, né? Não conseguem quebrar esse, é, essa forma de agir ali no dia a dia. Então, a gente tem que entender muito aí sobre o que é a neurobiologia e quem somos nós como espécie. Né? Então, como espécie, nós somos seres curiosos, nós somos seres sociais e nós somos seres que olhamos pelo buraquinho da fechadura. Né? E olhar as pessoas à distância faz parte da nossa espécie. O que a gente pode aprimorar da nossa espécie é que, como humanos desta espécie, a gente tem um hardware, que é um cérebro de milhões de anos, com um software novo, que são essas novas ideias, esse novo planeta, rodando num hardware que não vai ser modificado, por enquanto. Né? Sim. Então, Posso vamos só fazer um adendo? pensar. Tem uma frase que eu adoro, que é que nós temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia quase divina, né? É isso aí. E aí tá sendo quase que injusto, né? Assim, tipo, a tecnologia, tipo, tá mirando uma inteligência artificial gigante para você ali com a sua emoção foi talhada, tipo, séculos atrás, né? Milênios atrás. Enfim, desculpa, mas continua. E é isso mesmo, você tem toda a razão, porque nós somos emoção. Né? Nós somos seres emocionais tentando ser seres racionais. Né? E esse é o engano, porque a nossa filogenia prova que grandes líderes, inclusive, tomam decisões equivocadas porque seus sistemas biológicos estão intoxicados. Ou disparando o sistema luta-fuga, amígdala cerebral, e a cada momento que essas pessoas se sentem ameaçadas, elas voltam para os primórdios das nossas motivações. A gente tem inteligência intracelular de milhões de anos, que rege grande parte das nossas motivações mínimas do dia a dia. Uhum. As nossas células lá atrás, elas já eram estratégicas na comunicação entre elas. E os animais, né, eles são líderes extremamente estratégicos e adaptáveis, que são grandes habilidades para que a gente possa viver no século XXI. Né? Se a gente for dar exemplo, por exemplo, de macaco, de formiga, de esquilo, de peixe. Peixe economiza energia orgânica
quando eles enxergam que eles estão diante de grandes peixes. Eles economizam energia orgânica. O corvo da Caledônia, por exemplo, é um dos seres mais inteligentes. Rapidamente ele se adapta às condições externas, que a gente chama de condição exógena. Então, por exemplo, para economizar tempo na busca de comida, ele cria estratégia para não ser morto a partir do movimento dos humanos. Ele aprendeu com os humanos. O corvo da Caledônia, ele sabe quando o farol está aceso, verde ou vermelho, ele para atravessar a rua. Você está entendendo? Então, assim, existe uma inteligência biológica que a gente precisa entender. E a gente é 2% só diferente dos chimpanzés. Nós só temos 2% de diferença. E quando a gente cai nessa realidade, a gente entende que nós somos uma espécie. Claro que nós estamos em evolução, mas tudo que a gente está querendo brigar contra nós, ele está no nosso sistema de input e output, que é muito peculiar. Uhum. E é organicamente pensado. E aí, muitas vezes, quando eu trago esses assuntos, as pessoas falam, mas eu sou um cara super racional. Eu falei, eu sinto te dizer, mas você é emocional. Você gostaria, mas você é emocional. Uma das maiores pesquisas na década de 80, que surgiu, né, que é considerada até hoje uma das grandes pesquisas, que foi uma revolução, os cientistas colocavam aqueles capacetes com eletrodos, né, cheio de fio ligado, rastreando o caminho da decisão. E a pergunta era super simples, qual número desses você escolhe aí na tela? Enquanto os números estavam em movimento. Então o cara ficava ali olhando e vinha e apertava um número. Então o cara, por exemplo, escolheu o número 40 e apertou o botão. O que os pesquisadores descobriram que quando ele apertou o número 40, o cérebro já tinha tomado essa decisão 12 segundos antes. Uhum. Então as nossas decisões são tomadas neurobiologicamente. Nós temos, claro, uma inteligência emocional, uma inteligência social e muitas outras inteligências que a gente vai desenvolvendo. Mas a inteligência biológica que as pessoas não conhecem é que pauta a maior parte dos nossos comportamentos, inclusive o comportamento de procrastinação, que inclusive tem um livro sobre isso. Então, tudo que a gente faz tem a ver com a imunidade e o nosso comportamento, por exemplo. Por que às vezes, em grandes crises, por exemplo, como a gente teve de Covid, né, e a gente ainda não terminou, mas a gente já está aí numa fase melhorada, né, dela, fez com que as pessoas ficassem mais retraídas nos seus computadores, mas ainda assim se relacionassem socialmente via câmera. Uhum. Porque nós temos uma necessidade muito grande de ter uma vida social. Sim. Agora, pessoas que têm uma imunidade mais baixa, elas têm mais dificuldade de relacionamentos sociais. Porque o nosso sistema imunológico, ele dispara para o nosso cérebro a necessidade de proteção. Então, assim, as membranas que cobrem o nosso cérebro, por exemplo, a medula espinhal, que tem muitos vasos linfáticos, que drenam células fluídas e imunes do nosso líquido cefalorraquiano, eles são localizados para que a gente tenha um entendimento do nosso sistema imunológico em relação à sociedade que a gente vive. E quem regula essa ação biológica é o nosso sistema imunológico. Né? Então, quando você cria relações entre pessoas, você está criando relações entre sistemas imunológicos. Então, quando a gente mixa grupo de pessoas numa empresa, por exemplo, né, você pode até fazer um julgamento do outro, porque o seu sistema imune fica de olho em alguém que pode trazer um patógeno para você, que pode destruir o grupo. A gente vive em tribo. Se tem algum patógeno, né, ou algum vírus, alguma bactéria que vai destruir o grupo, o nosso sistema biológico cria uma proteção. Sim. Eu não estou falando de preconceitos, não estou falando de nada disso. Eu estou falando só de um sistema biológico que funciona assim. Sim. Né? Tem alguns livros que são bem interessantes nessa área, né, assim, para trazer um pouco de luz para isso. Um que eu recomendo muito para todo mundo que não tem a ver com a parte religiosa é Porque o Budismo Funciona. Sensacional. É sensacional. Inclusive, o autor, esqueci, eu sou péssimo com nomes de autores, mas enfim.
O Pode budismo, falar. inclusive, ele trouxe a luz para o Ocidente de como as práticas contemplativas e o resgate ancestral pode fazer com que a gente siga uma vida mais plena. Né? Por isso eu Sim. falo, eu tenho mais interesse na filosofia oriental, eu estudo há muito tempo, né? Já morei em monastério, então acho que a questão é entender como nós funcionamos como espécie, como o nosso neurosistema nos ajuda, inclusive, a ser pessoas melhores e como as práticas contemplativas aprimoram isso, independente de uma religião. Prática contemplativa não tem a ver com religião. Pode ter se você quiser incluir a sua crença. Mas o nosso sistema biológico, ele deixa a gente órfão de crença, porque parece uma loucura, mas a gente tem que não só imaginar, mas compreender que a nossa personalidade está envolta também no nosso sistema biológico. Nós temos uma resposta chave ao que o nosso corpo biológico está respondendo ao que nós estamos fazendo com ele. Por isso é tão importante se preocupar com o que você come, com o que você fala, com o que você lê, com o que você vê, né? São estímulos de emoções e estímulos mesmo que você leva como alimento para dentro do seu corpo. Isso melhora ou piora a sua imunidade. Então, a imunidade e a sociedade, eles estão inteiramente correligados. Então, quando você pergunta por que as pessoas estão cada vez mais espiando a vida do outro, é porque elas estão cada vez com mais medo de serem extintas como espécie. Então, elas têm medo, elas assistem de longe os reality shows, a vida alheia, as fotos do Insta, porque é uma forma delas se alimentar, de ser socializado, de socializar, mas tem medo da convivência. Porque o ato de socializar, para fomentar os nossos sentidos primordiais, que isso é a nossa existência, inclusive tem um nome, chama-se forrageamento, que nós somos tão inseridos nisso que para a nossa sobrevivência a gente precisa de coleta, a gente precisa de caça, a nossa coleta é adquirir bens, a nossa caça é nos alimentarmos, porque a gente precisa reproduzir. Né? Então, a mistura de genes hoje causa medo, mas a gente não pode deixar de ter o fomento dos nossos sentidos, que é socializar. Então, a gente está socializando com medo. Por isso que você está vendo tanta gente atrás da tela, doido para socializar, mas achou essa maneira, a partir da tecnologia, com medo de perder a sua própria espécie. Entende? Sim. Isso é interessante porque eu acho que talvez isso já sejam alguns efeitos que a gente de repente não previu, né? Tipo, da pandemia, né? Assim, que a gente não conseguiu, a gente não sabia o que ia sair, né? Dessa experiência louca toda. É. E de fato, você vê, por exemplo, pessoas que estão saindo, indo para restaurantes e estranhando não usar máscara, né? E assim, se parar pra pensar, a gente passou a vida inteira, eu, por exemplo, né, 30 e tantos anos, sem usar máscara, e esse sempre foi o normal, e agora você entra no restaurante e você acha estranho usar máscara, né? Uhum. Então, talvez, por a gente ter ficado tanto tempo isolado, exatamente os nossos instintos aí de sobrevivência, né, que na verdade meio que controlam a gente, eles estejam tão aflorados a ponto da gente se sentir inseguro para sair de casa. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Esse claro, eu estou resumindo horrores, pesquisas né? Sim. Inclusive as pesquisas mais recentes sobre os efeitos da pandemia na nossa mente. Agora, isso não é novo, isso é importante a gente dizer que Sim. os dramas humanos são sempre os mesmos e nós somos cíclicos. Eu Sim. posso dar um exemplo bobo, assim, por exemplo, um médico amigo meu, ele estava sentado numa cadeira, isso muito antes da pandemia, ele estava sentado numa cadeira, tinha uma senhora sentada do lado dele, tinha um ventilador assim na direção dele, e essa senhora começou a tossir, e esse ventilador ali, não sei o que, ele saiu daquele ambiente assim, meio sentindo mal, ele pegou um vírus mortal. Por Caramba. quê? Nós não erradicamos todos os vírus e bactérias do planeta. Isso é uma ilusão. Então, os dramas humanos, eles são cíclicos. Eu não estou minimizando o problema do Covid, porque
é gravíssimo, mas eu quero dizer que faz parte da humanidade a gente viver ciclos de grandes tragédias também. Né? A forma com que você olha os acontecimentos da vida é que vai te trazer subsídios para que você conviva. A gente está falando de redes sociais, nas redes sociais, por exemplo, em grandes tragédias, entende? E as coisas se afloram em grandes tragédias também. O que está escondido acaba ficando muito claro, o que não estava claro acaba aparecendo, né? Então, as tragédias elas servem também, de uma certa maneira, para colocar luz em coisas que a gente não estava prestando atenção e que, ao silenciar de alguma maneira de outras coisas, a gente consegue observar aquilo que está acontecendo com a humanidade. Né? Sim. Desses estudos que você leu, assim, tem alguma coisa de consequências que você queira trazer aqui pra gente? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que as pesquisas trouxeram foi a questão da saúde mental, que ficou assim muito amplificada, né? Assim, a gente conseguiu perceber a depressão e a ansiedade pós-pandemia. Não é que ela não existisse antes, mas aumentou em uma proporção gritante. Né? E Sim. por que ela aumentou numa proporção gritante? A própria Organização Mundial de Saúde já considera a depressão o mal do século, a doença do século. Né? A gente teve um aumento de 25%, por exemplo. A gente tem um custo global de problema de saúde acima de $1 trilhão por ano. Então, a saúde mental, por exemplo, não é que ela piorou, mas a gente colocou uma luz num problema que era facilmente escondido debaixo do tapete. Sim. Eu Né? acho que E tem. por quê? Provavelmente tem diversos, né, assim, é, caminhos que levam para o mesmo problema, né? Mas, de fato, se você parar para pensar que é, a gente já vinha num crescimento de ansiedade por conta, né, de todas as tecnologias, enfim, Uhum. de todas as mudanças assim, muito rápidas que estão acontecendo, né? Uhum. Só que é isso, a gente estava, como você falou, a gente estava colocando para debaixo do tapete porque a gente tinha todas as atividades que faziam com que a gente preenchesse os momentos em que a gente poderia sentir mais esse momento, né? Esse sentimento, ou talvez, ou esse problema da ansiedade e da depressão. Tem uma coisa que aconteceu comigo aqui, né? Uma pessoa próxima, e que foi curioso porque foi o seguinte. É, era uma pessoa que estava tipo muito, né, ali online, enfim, tipo celular o tempo inteiro, conversando com as pessoas, tudo fazendo online, então sem muito contato físico. E é, aconteceu um ponto em que ela teve que passar um fim de semana sem usar tecnologias, tá? Então, você imagina, uma pessoa que está super conectada passar um fim de semana, 2 dias, né, sem ter a tecnologia, teve que esconder a tecnologia, enfim, tudo mais. E aí chegou no primeiro dia, no final do dia, ela começou a chorar. E aí começou a falar, não, porque isso, por causa daquilo, começou tipo, a encontrar, né, tipo, ali, culpados pelo motivo pelo qual ela estava se sentindo daquele jeito, enfim, né, então, tipo, apontando por culpados, né, então, você fez isso, aquilo, não sei quem fez aquilo, enfim, tentando encontrar ali um motivo para ela estar daquele jeito. E aí, foi na hora que me bateu assim, eu falei, não, o problema não é isso, o problema é que você está pela primeira vez sentindo o que você de fato tem para sentir, sabe? Você não Uhum. está tapando, você não está encontrando ali um remédio, né? Um remédio desses que vai só tratar o sintoma e não vai tipo olhar pro que de fato é o problema sério, né? E aí é isso. Acho que a pandemia foi um momento desse para todo mundo, né? Uhum. Foi um momento em que de repente a gente tirou todas as coisas que deixam a gente adormecido ali, que adormecem o problema, né, de repente da ansiedade, depressão, e colocou isso, na verdade, num potencializador, né, porque a partir do momento que você
não tem todas essas atividades, né? Que aí, cara, você pode colocar tudo, ir para o trabalho, praticar esporte, ter encontros sociais isso o tempo inteiro, né? Que a gente está o tempo inteiro colocando, preenchendo a nossa vida com essas atividades e pouco tempo para contemplação, como você já falou. E aí, de repente, quando cai todo mundo propositalmente sem as ferramentas para conseguir aproveitar isso de maneira contemplativa de fato, né? E tirar proveito disso, todo mundo começa a se dar conta do quão problemático, na verdade, né? De todos os problemas que você tem que estão te levando para aquele caminho e você não tem mais ali o subterfúgio para conseguir lidar com isso, né? E além disso, tem o tabu, né? Assim, nós vivemos Sim. uma sociedade onde falar de doenças mentais era um grande tabu. Ninguém falava que tinha depressão, nem muito menos que ia a um psicólogo ou um psiquiatra, né? Então, hoje não. Né? Sim. Então, uma das coisas que aconteceu foi que, de fato, o tabu ainda existe, tá? Tabu, você não pode falar de Uhum. todas as doenças mentais, né? Mas existe ainda a liberdade de você falar que não está se sentindo bem, que você teve depressão ou ansiedade, né? Você não vai falar de esquizofrenia, você não vai falar de bipolaridade, ou de borderline, mas você vai falar do basicão da, Uhum. da doença mental, porque essa basicona já não é mais um tabu. Então, acho que uma das coisas da pandemia foi diminuir o tabu sobre a fala das doenças mentais e criar soluções para ela, né, sobre a saúde mental, na verdade. Outra coisa interessante, a gente estima hoje que no mundo 264 milhões de pessoas sofram de depressão por causa do trabalho. Então, quando aconteceu o home office, por exemplo, as pessoas também se realizaram que o trabalho não, daquela maneira ou aquele local não era exatamente o que elas queriam para a vida. Né? Então, houve inclusive um êxodo, né, para a área rural e pessoas mudando de lugar e optando mais pelo trabalho híbrido, né? Porque descobriram que, às vezes, os locais onde elas estavam tinham um número muito grande de frustração e de medo, né? E isso traz grandes consequências também na saúde mental. Então, tem muitas coisas que foram sendo colocadas a partir desse silenciar do movimento muito rápido do mundo, né? E a gente tem que realmente se olhar um pouco mais com profundidade. Sim. Né? E ainda tem que, no meio disso tudo, você ainda pega uma coisa, que é uma ferramenta ali, vamos colocar, que é o assunto de hoje, né, de redes sociais, que a gente sabe que também tem todo esse lado negativo e coloca também ali como a única opção, quase, né, assim, praticamente, isso e Netflix talvez, para você se distrair, né, para você adormecer o que você está sentindo, né? Que você fazia antes com várias atividades, que muitas delas, inclusive, são muito benéficas, como você, né, tem encontros sociais e fazer exercício físico, e aí, de repente, você substitui quase tudo por ficar ali se comparando com as pessoas o tempo inteiro nas redes sociais e vendo como as pessoas, inclusive, estão passando a pandemia de maneiras diferentes, e de repente Sim. você ali num ambiente onde você está muito restrito a um apartamento pequeno e uma pessoa com uma casa, outra pessoa que se mudou para um sítio e tudo mais, e você ali se comparando o tempo inteiro, ainda você coloca isso na ponta ali, a cerejinha do bolo quase, É. assim, de fato um trigger, né? Vai É, disparar um e problema que é maior ainda. normal em pequenas proporções, né? Assim, Sim. se a gente for resgata sempre o que é uma convivência sem tecnologia, né? Sempre assim. Uhum. Todo adolescente quer pertencer a uma tribo. Na Sim, escola ele vai totalmente. usar a calça X, a mochila Y, o tênis Y, falar de tal jeito, botar o piercing ou não botar o piercing, enfim. Porque isso é a nossa espécie. Né? Uhum. O que a gente precisa, talvez, colocar uma luz assim na convivência a gente quer amadurecer, né? A gente quer amadurecer como ser humano, a gente quer cada um por si, entende assim? Faça essa pergunta para você, entende? Não para o seu vizinho. Eu quero amadurecer e quando eu olhar alguma coisa no Instagram, por exemplo, não ser motivo de inveja, mas ser motivo ou para conquistar algo parecido, ou então só uma observação, entende? Eu não entro no museu e vejo um quadro, por exemplo, de Gauguin e falo, eu quero ser Gauguin, entendeu? Eu falo, cara, como esse cara conseguiu fazer isso? Né, assim, naquela época, como ele conseguiu colocar essa luz nesse quadro?
né? Que tinta ele usou, entende? Eu acho que esse olhar curioso sobre aquilo que o outro está fazendo, ou aquilo que o outro é, ou aquilo que o outro expõe na sua vida, é um grande elo de diferentes, entende? E não, ele não pode ter aquilo, ou eu quero ter aquilo que ele tem. Mas não, como ele conseguiu fazer aquilo, né? Eu Uhum. gostaria de também conseguir. A gente tem, inclusive, assim, muitas oportunidades de ser feliz, na verdade. Porque a felicidade, ela não está calcada nesses objetos externos. Eu acabei criando uma plataforma, né, chamada Equação, que é uma plataforma que pretende fomentar a plenitude, né? Como você tem autoconsciência, autocompaixão, autotransformação para ter uma vida plena. E eu acabei de todas essas pesquisas, nessas milhares aí desde 2014, acabei chegando em 6 itens, né? 6 temas que eu chamo de saltos, né? Eu acho que é um salto de iluminação na vida, assim, é, que são 6 temas que fazem com que nós sejamos plenos. E eles são muito simples e são muito fáceis, na verdade, se você se dedicar um pouquinho por dia a cada um deles. Eu criei uma Hum. calculadora de vida, que é a equação, que é essa calculadora de vida, que a minha ideia inicial era calcular quanto valia a minha vida. E quanto valia a minha vida, não em termos financeiros, mas o que eu estava fazendo com a minha vida enquanto eu estava viva. Né? Eu quase morri em 2017, e antes disso eu já tinha dado uma grande importância ao que eu estava fazendo com a minha vida. Por isso eu fui cada vez estudando mais. E os maiores arrependimentos na hora da morte e os grandes temas que fazem com que nós sejamos felizes, eles são simples, né? São 6. Viver o aqui e agora. Viver o aqui e agora é você observar os detalhes da vida. Os aromas, os sons, os paladares, os tatos, as cenas da natureza. Quando você está totalmente conectado à vida do outro numa rede ou algo que te tira dessa consciência, você não está no aqui e agora. Você está lá naquele lugar que você nem sabe se existe. Né? E quando você aumenta esse viver o aqui e agora, você diminui a ansiedade, você aumenta o autocontrole, você diminui o cortisol, você diminui o estresse, você diminui culpa. E isso é um dos temas quando a pessoa está na beira da morte. Ela fala, eu me arrependo de não ter vivido aqui agora, de estar sempre no Sim, futuro e estar no passado. sim. Um outro tema é ser curioso, que é essa curiosidade que a gente está falando aqui. Entende? Não é ficar temendo o incerto, então o misterioso, e ficar curioso com a vida alheia. Não, é ficar curioso com temas complexos. Né? Apostar em temas desconhecidos. Claro que você perguntar para uma pessoa como você conseguiu fazer isso é algo que pode estar dentro dessa curiosidade. Não para criticar ou para invejar o que ela vai te responder, mas para aprender com a resposta dela e criar um movimento para aquilo que você quer alcançar. E quando você aumenta a curiosidade, você diminui o estresse, você aumenta a capacidade de resolver problema, você diminui a ansiedade, você aumenta a segurança. E também no leito de morte, as pessoas falam, devia ter sido mais curioso, devia ter conhecido coisa nova. Uma outra coisa que se fala na hora da morte, né, eu peguei as maiores pesquisas nessa área e juntei tudo, né, é não ter tido um hobby. Hum. Fazer o que gosta virou uma profissão. Sim. E não é isso. Fazer o que gosta é um hobby. Sabe aquela frase? Faça o que gosta e você nunca mais vai trabalhar na sua vida? Isso é uma balela. Entendeu? Porque trabalho é Você vai remunerado. estragar as duas coisas, na verdade, no final das contas, Lógico né? que vai. Entende? Então, assim, claro, esse papo mesmo podia ser uma outra live enorme da gente se divertir com um monte de assunto. Mas se a gente for resumir isso, hobby é necessário, entende? Você ficar ali sem estar preocupado se tá desafinando, ou se tá errando a letra dó, entendeu? Ou pintar um quadro, que daí se o gato fica com o olho torto, ou se a orelha do gato foi para cima, é o seu hobby, né? Então, eu acho que
Isso, você não ter um hobby e não ter esse prazer em fazer algo que te preencha como ser humano, faz uma falta danada. Investir tempo em você, né? E um hobby não tem que ser necessariamente uma coisa artística, né? Um hobby pode ser Sim. a pessoa só ficar mergulhando, vendo peixinho, enfim, entendeu? Eu acho que, no final das contas, o que separa muito, né, assim, o que é um hobby, pelo menos para mim, né, a minha percepção, é quando aquela atividade, ela é o fim, não é o meio para alguma coisa. Uhum. Então, eu não estou ali querendo produzir nada, né, que é o diferente do trabalho. Você precisa ter um output, você precisa ter um resultado daquilo que você está É, fazendo. No hobby, não. Eu tô fazendo. desculpa. Exato, é. Então, assim, eu tive uma discussão curiosa com os meus sócios, né, agora há pouco tempo, em que a gente usou muito a analogia da corrida com o empreendedorismo, né? E a gente falou assim, tá, a gente precisa. O objetivo era assim, vamos definir quem a gente é como empresa. Aí a gente falou assim, tá, a gente pode ser as pessoas que correm por correr, né, e tem prazer em correr. Beleza. Mas a gente pode ser a pessoa que corre também para atingir o objetivo, né? Eu quero correr uma maratona. Sendo que assim, o objetivo ele é arbitrário e a partir do momento que a gente atingir ele, a gente vai ter que estabelecer outro, né? Então, beleza, a gente faz um paralelo aí com as metas. E a gente pode colocar um objetivo tão desafiador, que é uma coisa que eu vejo com muitos corredores, a ponto disso se tornar, na verdade, em vez de se tornar um exercício, começa a se tornar um castigo que vai castigar não só você fisicamente, como emocionalmente, e vai te causar um monte de lesão. Então, assim, É bem é, isso. Por isso exato. que hobby, você não está competindo com ninguém, Exato. Ele tem que né? ser. O O hobby objetivo ele tem não que ser, está na verdade, dentro da competição, né? exatamente. E vira quase um momento contemplativo também, dependendo do que você faz. Exatamente. E uma coisa interessante Meditativo de também. ter um preenchimento, de fazer o que gosta, eu estou sempre falando em termos neurobiológicos, né? Você diminui a insegurança quando você tem um hobby. Você aumenta a autoestima, você diminui a irritação, você aumenta ânimo. Então é uma cura, né? Assim, quando eu Sim. criei a calculadora de vida, eu não estava querendo criar um remédio, mas eu queria criar antídotos, né? Antídotos para uma vida plena, né? Uhum. Outros três temas que aparecem, né, com constância em quer ser feliz, ter uma vida plena e não se arrepender na hora da morte, é ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo. Né? Então, quando as pessoas estão ali também na beirinha ali, né, de fazer a passagem, elas falam, eu devia ter sido muito mais generoso com as pessoas. Eu devia ter feito mais elogios, mais boas ações, ouvir mais os outros. E quando você se torna uma pessoa mais generosa, ver o outro feliz vai te fazer feliz, você diminui raiva, você aumenta a atenção, você aumenta a felicidade, você diminui a depressão, você aumenta a sensação de que você tem sucesso na vida, você diminui culpa. Então, são grandes antídotos que, se você colocar no seu dia a dia, você já faz uma grande diferença na vida, né? Cultivar relacionamentos é o que a gente estava falando, que eu aprendi, por exemplo, com a tribo, né? Você se conecta com o tempo, as pessoas, você valoriza. Esse podcast, por exemplo, né? Calma, a gente está se conectando com calma. Você não está apressado, eu não estou apressada. A gente tirou um momento da nossa vida para isso. A gente não está preocupado com o resultado, a gente está se conhecendo, né? E em nos conhecer, a gente está desenvolvendo tanta coisa aqui, inteligência espiritual, relacional, emocional, comportamental, que a gente está juntos desenvolvendo temas, assuntos, curiosidades, né? Nenhum de nós dois quer ter isso aqui como palanque ou como razão, a gente está de fato fazendo o que todo ser humano deveria fazer, digitalmente ou presencialmente, que é trocar ideia e aprender um com o outro, independente do número de livros, né, de diploma, mas o que você fez na sua vida que a gente pode trocar, né? E isso é, de fato, cultivar relacionamentos. Né? Daqui, claro, que o próximo passo da nossa história, eu e você, por exemplo, é que a gente converse, óbvio. Né? A gente se conheceu, a gente criou um link. Eu tenho certeza, se eu precisar te perguntar algo, você é uma pessoa que sabe ouvir, né? E tem calma para conversar. É claro que vai ser um ponto de encontro, né? E quando a gente cultiva esses relacionamentos, a gente diminui o medo de convivência,
A gente aumenta a disciplina, você acredita? Que cultivar Uhum. relacionamento aumenta a disciplina? Diminui a ansiedade, aumenta a motivação, aumenta a sensação de segurança. Então, são muitos antídotos para a gente ter uma vida boa, né? E acho que é o Sim. último desses 6 temas, esses 6 saltos de Posso, plenitude, né? posso É só cuidar do corpo. botar um pontinho aqui nesse, antes de você falar do último, Flávia, que foi curioso você trazer isso, né? Assim, de como você interagir com pessoas traz motivação, enfim, faz você ficar mais focado. Porque ontem, curiosamente, ontem à noite, antes de dormir, eu botei para assistir o documentário do Bolt. Uhum, E no documentário, eles falam muito sobre o jeito dele de precisar sair da rotina, uhum. quebrar completamente em momentos completamente, assim, entre aspas, inapropriados, né, ali para o treino dele, para a rotina ali, para o objetivo que ele tinha, porque ele fala, eu preciso disso para conseguir dar o meu melhor. Eu preciso sair e beber e sair com meus amigos e, tipo, me divertir muito, assim, esquecer que eu tenho esse compromisso com o meu país, com a corrida e tudo mais, para eu conseguir voltar focado, sabe? E ele fazia isso, às vezes, em momentos, assim, próximos, sabe? Sei lá, de uma competição olímpica, por exemplo. E ele fala, tipo assim, se eu não fizer isso aqui, eu não vou conseguir dar o meu melhor, porque eu vou estar num estado da mente aqui que não faz sentido para mim competir desse jeito. E Então, no documentário ele fala se ele aprendeu isso com alguém ou é dele? é dele. É É dele, dele? tanto que assim, pro treinador dele e para a equipe dele, isso é quase um problema, mas que eles aprenderam a lidar porque eles viram que aquilo de fato não atrapalhava, mas porque se você for parar para pensar do ponto de vista, né, de uma pessoa que está disciplinada, aquilo não faz o menor sentido, né? Então, você sabe que uma coisa interessante que eu vou te contar então de pesquisa, né? Por isso que eu perguntei se alguém ensinou ou se ele faz intuitivamente, né? Você vê Uhum. como que nós somos espécies mesmo, né? Seres neurobiológicos, neurosociais, né? Um dos maiores estudos sobre o nosso relógio biológico chama-se cronobiologia, que foi a minha escolha de mestrado, né? Que era entender como o nosso relógio biológico funciona. E tem uma coisa muito interessante no nosso relógio biológico e que a gente pode aproveitar para diminuir o estresse e aumentar a produtividade sem perder a saúde, que é você não entrar em habituação. O que é habituação? Quando você está fazendo a mesma coisa por muito tempo, o seu cérebro começa a criar repetições de erro. Hum, Então, o ideal, por exemplo, se a gente for falar não em termos de esporte, né, porque ele já deu o exemplo que funciona, né? sim. Mas se a gente for falar, por exemplo, você tá escrevendo um texto, você está ali há mais de uma hora, 2, 3 horas fazendo a mesma coisa. O seu cérebro já entrou em habituação e você já perdeu criatividade, saúde mental, inspiração. Então, a cada hora, a gente deve parar por 1 minuto e fazer uma respiração, que é uma prática contemplativa que os laboratórios e os grandes cientistas trouxeram para a pesquisa do relógio biológico, né? E quando você para, você quebra essa habituação e você volta com o triplo de criatividade, força, ideia para realizar aquilo que você estava pretendendo. Então, o que ele faz, na verdade, ele dá um boost no relógio biológico dele para chegar onde ele quer. Então, claro que, como nós somos seres biológicos, ele conhece tão bem a biologia dele e ele não permite que as pessoas interfiram no que ele sabe sobre ele. Entende? Você entende como a maturidade vai trazendo também? E se você, Sim. claro, se você souber como essa máquina funciona, e nós somos uma máquina absurdamente perfeita. Se a gente souber como tudo funciona, a gente pode, de fato, criar uma biotecnologia pessoal intransferível, né, que é um pouco do biohacking, né? Cada um tem o seu funcionamento próprio numa máquina que é igual para todo mundo, né, em termos de estrutura. Mas se você conhece essa sua biotecnologia, faz como o Bolt faz. Né? Ele Sim. sabe que ele tem que quebrar para poder produzir. Né? É tão Isso é importante isso de provado já. você. E eu acho que essa coisa de você se conhecer, né? E buscar informação, né? Para entender por que você funciona daquele jeito também é muito importante. Porque, por exemplo, a gente vive, né, numa sociedade que é moldada para
extrair alguma coisa da gente, né? Vamos colocar assim. Então a gente é trabalhador porque a gente precisa ser uma peça naquela máquina industrial, enfim, e tudo mais. E a gente tem tudo que veio, né, dessa estrutura toda que foi montada, que hoje a gente acha que é o natural, que é o normal, né? E aí, por exemplo, eu estava lendo um livro que eu super recomendo, que é porque, eu não sei como é que é o nome em português, mas deve ser Porque Dormimos, alguma coisa assim, que é Why We Sleep, né, em inglês. É perfeito. É fantástico, e ele fala, logo no início, assim, eu acho que ele traz uma coisa que é tão importante, assim, que ele fala, as pessoas que acordam tarde são taxadas de preguiçosas, né? E ele fala que não, que existem de fato dois tipos biologicamente comprovados de pessoas. As pessoas que Três. vão. Três, Três. né? Enfim, eu vou aqui falar do que eu lembro e você me complementa. São Mas três. São três é, cronótipos. que aí tem as pessoas que vão ter esse hábito que precisam acordar tarde porque elas até rendem melhor, o corpo delas está funcionando melhor à noite, então necessariamente para elas terem um tempo de descanso elas vão acordar tarde, e tem as pessoas que dormem cedo e acordam cedo, enfim. E aí essas pessoas elas são biologicamente diferentes, e a gente taxar elas de preguiçosas e fazer com que elas se adaptem a um modelo estabelecido, né, que é de você chegar a tal hora no trabalho, faz com que elas rendam menos. Ou seja, você até do ponto de vista de distração, que é horrível também, né, de você usar a pessoa como um recurso humano, mas vamos colocar, mesmo assim, você como empresa está tirando o pior dessa pessoa, porque você está fazendo com que ela não consiga render o melhor dela no momento que ela vai render o melhor, sabe? Então a gente coloca todo mundo dentro do mesmo, né, do mesmo formatinho ali de como a pessoa tem que reagir, e se você não tiver um conhecimento próprio, né, de um se ouvir, não buscar informação e defender, né, o que é o melhor para você, ninguém vai fazer isso por você, né? O mundo vai Não. querer te encaixar num padrão ali, vai querer te colocar dentro daquele negocinho. Então, nesse caso do Bolt é interessante por isso, porque foi ele ouvindo o próprio corpo, né? Assim, a própria mente também um pouco, né? Porque Sim, assim, sim. foi ele ouvindo e falando, cara, não, eu sou assim, eu vou render melhor assim, vocês precisam me respeitar. E as pessoas respeitaram e tá aí, né? Tipo, o maior Claro. recordista, um dos maiores atletas de todos os tempos. Enfim, desculpa, mas fala agora dos Imagina, três, assim, porque. os cronótipos, eles são três, tá? Uhum. Cotovia, terceiro pássaro e coruja. É um Uhum. nome traduzido, né? Mas Uhum. os cientistas deram esses nomes mesmo. Perfeito. A cotovia são personalidades biológicas que produzem muito na primeira hora da manhã. Uhum. Então, dormem muito cedo, acordam muito cedo. Os terceiros pássaros são os mais comuns que existem na humanidade, aquele cara que dorme ali por volta das 21 horas, 22 horas, acorda umas Uhum. 7. E os corujas são os caras que começam a produzir a partir das 5 horas da tarde e vão dormir, né, tipo 8 da manhã, entendeu? Sim. E são características, inclusive, de personalidades diferentes. Né? Normalmente as cotovias são mais dóceis, por exemplo, e são mais felizes. Os corujas são pessoas que têm mais tendência a vícios, por exemplo, Uhum. álcool, cigarro, comida, mas são mais normalmente são pessoas que têm um brilhantismo maior. Uhum. Então tem aspectos biológicos muito diferentes mesmo, né? Isso chama-se cronobiologia. É isso que é cronobiologia. E o estudo do sono está dentro da cronobiologia, né? Uhum. É como você aprende a dormir, né, para aproveitar o máximo do seu relógio biológico, né? Então, quando Sim. a gente, por isso que o sexto item, que é cuidar do corpo, tem a ver com você saber como você funciona. Primeiro, como a nossa espécie funciona, Sim. certo? Nós temos órgãos e osso e pele e, né, um sistema cognitivo, um sistema neurofuncional que a gente tem que conhecer. Sim. Né? Você não pode ser engenheiro sem saber como constrói a estrutura de um prédio. Sim. Né? Então, se você quer ser um ser humano com uma alta potência, você precisa saber como a sua máquina funciona. E aí está o biohacking, né, que é uma grande evolução de como a gente conhece a nossa máquina, e utilizando inclusive a tecnologia, para a gente poder justamente tirar proveito daquilo que nós somos. Claro que a gente tem muitas questões sociais nisso, mas também isso vem sendo quebrado por causa até dos estudos da felicidade. Né? Se a gente for falar nisso, que você falou, que a gente sempre foi moldado para o 24/7, né? Que é a forma
que a Revolução Industrial trouxe para o trabalho, mas já existem muitos movimentos, inclusive os movimentos para alcançar uma forma de viver sustentável, né, a sustentabilidade humana, né, que traz dentro da neurociência social pesquisas extremamente importantes sobre a modificação dessa relação do trabalho, né, e como a gente acredita que isso é perene, não é. Né? Aí a gente vai falar de neurociência social, que é um outro tema que a gente pode um dia, né, falar sobre isso. Né? Mas existem, assim, não é que a gente acha que é normal, né? E a sociedade ela não é pautada pela troca financeira. Isso também é uma narrativa que já foi quebrada também pela ciência e que tem muitos dados já que mostram que a gente não acredita exatamente nisso, né? E que as coisas não são exatamente assim também, né? E a própria busca da felicidade por outros aspectos tem mostrado que a gente tem aí um caminho de troca corporativo e comercial também diferente. Né? A própria neuroeconomia também. Né? O Paul Zek, que eu acho não, né? Eu gosto demais dele, para mim ele é o melhor cara do planeta nessa área, ele é pesquisador da Universidade de Claremont, nos Estados Unidos, e ele foi até meu professor de pós-graduação. Ele é formado em economia e matemática. E o objetivo principal da pesquisa dele era descobrir maneiras de tornar as pessoas mais colaborativas para que elas fossem mais felizes. Então ele foi se aprofundando nesse tema e chegou à conclusão, por exemplo, que a felicidade e os hormônios relacionados à felicidade modulam grande parte dos nossos comportamentos a partir também da economia e da matemática. Ele tem um livro que eu acho espetacular que chama A Molécula da Moralidade, que fala muito sobre essa questão da moral econômica, né? E como que essa molécula ela está muito mais a ver a partir da nossa parte neuroendócrina, do aspecto da felicidade, do que essas coisas que a gente tem como narrativa, entende? Sim. Então, a gente tem realmente um sistema de recompensa no nosso centro de prazer, que tem a ver também com aquilo que a gente adquire, mas a gente está muito além disso, sabe? A gente está muito além dessa doutrina 24/7 e essa narrativa que a gente vem acreditando nela. Né? Foi criado até um monstro a respeito dos empresários, dos grandes mecanismos, né? E já tem um olhar muito diferente sobre isso também, sabe? Então, acho que a gente tem evoluído muito também na quebra de narrativas que não são saudáveis, né? Sim, não, totalmente. Eu vou te pedir para, de repente, aproveitar esse gancho aí do livro para indicar alguns livros ou fontes, enfim, que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais. Eu só queria deixar algumas também, porque eu acho que esse assunto que a gente está falando, né, das pessoas quebrar ali um pouco do piloto automático é uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, que eu acho que eu mais tenho defendido, e um dos motivos de eu ter criado o podcast era um pouco trazer essas reflexões mesmo para as pessoas começarem a entender que assim, existe muito mais, né, que você pode se aprofundar muito mais a respeito de si mesmo e de como funciona tudo ao nosso redor, para conseguir quebrar alguns padrões que não fazem sentido, né? Assim, que a gente acaba só aceitando e sem nem perceber que, na verdade, a gente só está se conformando ali, entrando em conformidade com o que foi estabelecido, sugerido para a gente. Um que eu falei aqui, né, há pouco tempo é o Porque o Budismo Funciona, do Robert Wright, eu vi aqui o nome dele, que fala muito sobre ele olha para o budismo e faz uma comparação com a psicologia evolucionista e traz dados para mostrar por que na verdade, a gente foi moldado, né, pela seleção natural para, como você falou até com a coisa da imunidade, né, assim, para a gente reagir de forma a quase sobreviver e reproduzir, né? E como isso vem afetando a gente, porque a gente já não tem mais as ameaças que a gente tinha antes e a gente trata tudo com esse mesmo sistema, né? Exatamente. E aí ele fala sobre como os sentimentos, como nós somos moldados pelos sentimentos, foi mais uma coisa que você trouxe aqui, enfim. E ele traz, assim, é muito maneiro, ele traz vários estudos, né, assim, para provar isso. Então, por exemplo, pessoas que foram, um exemplo idiota, tá, assim, mas que é interessante, né? Então,
ele fala que tudo é vazio de sentido, né? Que a gente que dá o sentido, que nossos sentimentos e o ambiente que a gente cresce dá o sentido para aquelas coisas. E aí ele fala do vinho, por exemplo, que eles fizeram um teste em que foi dado o mesmo vinho em garrafas diferentes e para saber se a pessoa tinha uma noção diferente, né? E inclusive se pagaria mais caro só mudando a garrafa. O líquido era o mesmo e as pessoas não sabiam. E a maioria das pessoas falou que o outro vinho era um vinho mais premium e que pagariam mais caro para consumir, né? Ninguém percebeu que era o mesmo vinho. É Só uma estava coisa numa embalagem diferente, né? só estava numa embalagem diferente. Então, o nosso sentimento, né, tipo assim, fez com que eles atribuíssem um valor diferente àquilo ali. Tem um documentário na Netflix que é fantástico para falar sobre isso, que eu esqueci o nome agora, vou pedir pro Gabriel colocar aqui na descrição do episódio, mas que é sobre uma galeria de arte em Nova York, uma das maiores galerias de arte, que sem querer, e aí por várias motivações também, né, que são aí, fazem parte desse nosso sistema, compraram quadros falsos, né, e venderam, né, por milhões de dólares os Esse quadros para algumas documentário é pessoas. bárbaro. Eu vi É esse documentário. sensacional, porque o É que acontece? espetacular. As pessoas foram lá comprar. Primeiro a galeria comprou, depois né, colecionador foi lá e comprou. E ele comprou aquele quadro como sendo um quadro exclusivo, achado daquele artista tal, enfim. E aí, de repente, quando ele descobre que aquilo ali é falso, aquilo ali, o valor vai a zero. Sabe? Tipo assim, é uma coisa que ele pagou milhões, ou seja, cadê o valor? Se o valor não tá na obra de fato, tá em quê, sabe? Tipo assim, é subjetivo, é completamente subjetivo. Sabe o outro documentário, Criando Ana, né? Como é que é? Ah, sim, Não, exatamente. é isso também. Ela criou É uma isso. persona e todo mundo comprou essa persona, né? Aí a gente Exato. volta de novo nas redes sociais, né? Que é a criação de personas, Sim. né? Então, É, agora, isso bom, também, eu não vou dizer que isso tá certo ou tá errado, etc. É só uma ampliação muito grande do que a gente era e do que a gente é como espécie, de querer se sobressair, de querer sim, pertencer, né? sim. De querer ser aceito. É uma forma de querer ser aceito, né? Você Totalmente. comprar um quadro que todo mundo vai olhar e falar, nossa, aquele cara tem aquele quadro, tem aquele sapato, tem não sei o quê, né? É de novo a nossa coleta, né? A gente lá como Totalmente. ser ancestral indo coletar os Sendo nossos bens. exagerado porque, né, a É, sociedade que a gente vive. exatamente. E, Sempre a gente tem que ver sempre assim. Nós vivemos hoje com uma lupa muito grande uhum, em cima do que é uma espécie. E aí sim. fica assim absurdo mesmo. Sim. Um outro livro é o Pensando Rápido e Devagar também, que eu acho que é É muito sensacional, que bom. fala muito sobre isso, né? De como, na verdade, a gente usa o nosso racional só para justificar o que o nosso emocional já decidiu Já por nós. decidiu, exatamente. E um cara que eu tô assim, fissurado, assim, apaixonado, e que assim, é difícil encontrar coisas dele com legenda, mas eu até posso botar aqui um dos vídeos que eu compartilhei recentemente, que o sobrenome dele é muito difícil, a gente vai colocar aqui na descrição também, mas que é o Daniel Schmachtenberger. Enfim, esse cara, assim, tá explodindo a minha cabeça, assim, a cada 5 minutos de fala dele, você fica assim, ó, putz, calma aí, eu preciso parar e refletir durante meia hora sobre esses 5 minutos. Aí você ouve mais 5 minutos e ele é, assim, um cara muito prolixo, então, assim, você vai ver às vezes ele tem uma fala de 45 minutos ininterruptos. Então você tem que parar de 5 em 5, refletir, fazer anotação, enfim, tudo mais. Mas que ele fala muito também sobre as motivações intrínsecas, né, assim, no sistema, por que o sistema capitalista existe e por que ele não é mais capaz de fornecer as ferramentas para a gente conseguir sobreviver nos próximos séculos, né, Sim, décadas, sim. inclusive. Isso, Então, inclusive, está dentro das maiores pesquisas de neurofelicidade. O Pousek faz parte dessas pesquisas, entende? Que perfeito. olha, você quer ver uma coisa interessante sobre o mecanismo comercial, vamos dizer, né, sobre o dinheiro, na verdade? Uhum, Uma das maiores pesquisas do Pousek, ele fez um experimento que foi considerado revolucionário a respeito justamente das relações comerciais, né? E uhum, o experimento é assim, ele colocou várias pessoas em lugares diferentes, né? Dois grupos de pessoas diferentes que não se viram. O primeiro grupo era chamado para participar da pesquisa e cada um recebia R$ 10. Aí essas pessoas entram numa salinha individual e um computador dá a seguinte mensagem para ela:
Você quer dar os seus R$ 10 para outra pessoa? Só que ninguém consegue interagir entre si e nem ver os outros participantes, né? É só uma pessoa na salinha e tem essa oferta de R$ 10 e a pergunta se ela quer dar esses R$ 10 para outra pessoa. Só isso. A pegadinha da pesquisa Uhum. dele é que se você doar R$ 10, a outra pessoa recebe 30. O valor triplica para quem está recebendo. E aí vem a segunda parte da pesquisa. Se o participante escolheu dar o dinheiro, a outra pessoa também recebe uma mensagem dizendo: você recebeu R$ 30, você quer devolver um pouco desse valor e dividir? Hum. Esse foi um experimento que foi replicado em vários países, em várias culturas diferentes, para poder não limitar, né, culturalmente o que facilitava uma transação financeira. Uhum. Adivinha o que aconteceu? Ele descobriu que o primeiro participante que enviou o dinheiro para a segunda, ele era motivado por confiança. E a segunda pessoa que devolveu o dinheiro tinha uma medida de confiabilidade nessa relação também. E a maior parte das pessoas que participou, assim, grande parte mesmo, quase que 100%, fazia uma devolução para que as duas pessoas recebessem o dinheiro. Então, quanto mais dinheiro um doava, mais o outro dividia. Você Uhum. vê, assim, como que a gente precisa acabar com as narrativas, que o ser humano é cruel, egoísta, mau, né? Tem muitas narrativas que a gente precisa, né, aos poucos ir modificando, né? Se a gente fosse pensar como um mundo capitalista tradicional, como as pessoas acham que é, né? E que já foi provado que não é bem assim, né? A expectativa seria que quanto mais dinheiro uma pessoa pudesse ganhar, melhor, e menos ela dividiria. E não foi o que a pesquisa provou. Essa e outras. Uhum. Né? Então, quanto Interessante. mais a pessoa recebia, mais ela devolvia e compartilhava. E isso é uma correlação direta com a liberação de ocitocina no corpo quando a gente faz o bem. Então, quanto mais as pessoas faziam o bem para outra, mais ela liberava ocitocina e mais compartilhava conhecimento, dinheiro. A gente volta de novo na colaboração que a gente está falando que eu aprendi com os índios. Então, o Paul Zek chama isso de biologia da confiabilidade. É como se o nosso próprio corpo e o nosso cérebro incentivasse comportamentos colaborativos baseados na confiança mútua. E o Perfeito. mais interessante de tudo isso é que se a gente pular para o campo da sociologia, das ciências sociais, o próprio Yuval Noah Harari, que ficou muito conhecido também com esses historiadores, como historiador, esses últimos livros que ele escreveu, também chegou na organização ao longo da história que a conclusão que o que diferencia os seres humanos como espécie dos outros animais é a capacidade de colaboração. Sim, sim. A Tem capacidade mais de colaboração receptores de ocitocina por e isso. o fato da gente conseguir acreditar em coisas que são subjetivas, né? Que também é muito importante, né? É, Então, é, várias coisas aí no meio. Eu achei interessante esse experimento, vou pesquisar, não conhecia ele, porque é. a minha curiosidade é assim, como que isso aconteceria em um ambiente que a pessoa aí ela tem outros incentivos, né? Porque eu acho que o que acontece quando a gente olha pro porquê o capitalismo da Já forma que ele... tem outras pesquisas também em ambientes Interessante, aí eu vou com, né? pesquisar, E sempre porque... vai para o mesmo lugar. Interessante. Sempre Porque, vai. assim, né, do que a gente vê aí sobre o problema do capitalismo são os incentivos, né? O incentivo à acumulação, né? Então, para você ter vantagem competitiva, né? E aí que entra na coisa da rivalidade, enfim, tem muita coisa que está aí que eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir falar agora. Vou É, voltar um pouquinho aqui a gente e pode vou te até pedir... combinar de ter um papo sobre essas pesquisas que são a neuroeconomia, né? Como eu acabei me especializando tanto em neurociência, a neuroeconomia tem pesquisas espetaculares sobre isso também. Perfeito. Vou te pedir para a gente finalizar aqui, então, de repente, as indicações tanto de pessoas para pesquisar, livros, enfim, podcasts, o que você tiver de recomendação aí para o pessoal que quiser se aprofundar nesses assuntos que você trouxe hoje, quais seriam essas recomendações? Ó, eu acho que assim, uma das pessoas que eu acho interessante por causa do assunto que a gente trouxe, né, é o Paul Zek, né, que se Uhum, você der um Google aí, você vai ver um monte de coisa legal dele. perfeito. Eu acho que tem também, ah,
assim, sobre felicidade, né, que a gente está falando dessas práticas contemplativas, das redes sociais, pesquisar um pouco sobre o Mind and Life Institute, eu inclusive faço parte lá do Mind and Life Institute, que é Qual o nome? neurociências, Desculpa. Mind e Life Institute. São Mind ciências Life. Ok. contemplativas e neurociência, né? É muito Perfeito. interessante também, e tem muita coisa interessante aí na CIT sobre isso. Eu acho que estudar sobre o Mathieu Ricard é interessante, que é um neurocientista que é monge e é considerado a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho que também pode trazer. Eu não vou falar dos livros todos, né? Assim, tô Perfeito. falando das pessoas, aí você pode escolher dentro do que elas falam aquilo que pode ser mais interessante, né? Como que escreve o nome dele? Mathieu Ricard, Uhum. Matthie, Ricard, é francês, Mathieu Ricard. Ele é considerado a pessoa mais feliz do mundo, Achei que. né? Perfeito. Ele tem um livro lindo, né? Que é a Revolução é, do Altruísmo, que também é outro papo que a gente poderia ter, que seria muito legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Já vai transformar isso aqui numa série. Vamos fazer uma série? Porque assim, eu tenho um viés, né? Eu tenho um viés assim, que eu acho que também é o que me traz muita saúde mental. Eu de fato consigo ver, mesmo nas narrativas mais dramáticas da nossa história, eu consigo ver as autobiografias e biografias de grandes pensadores vendo como o mundo é muito legal. Né? Por isso eu Uhum. faço parte de grandes grupos como o próprio Mind and Life Institute, que mostra que nós somos bons. Né? E a revolução da compaixão e a revolução do altruísmo, ele existe. É só a gente praticar todo dia. Né? Perfeito. Então, acho que Bom, tem muita coisa boa que a gente pode olhar para o planeta, na verdade. sim, com certeza. Bom, acho que é uma boa mensagem para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, deixando aberto já aqui para novas conversas, né? Porque eu acho que tem muita coisa para falar, assim, poderia ficar aqui o dia inteiro, na verdade, falando sobre isso. A gente vai Poderia. ver um podcast maratona aqui, né? Ficar É. 4 horas conversando. Então, vamos fazer uma série, vamos combinar. Boa, perfeito então. Flávia, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, pela participação, por ter enriquecido o nosso bate-papo aqui. Foi um prazer. Eu estou já ansioso pelas próximas conversas. Enfim, vou ter que estudar bastante aqui, inclusive, para conseguir conversar aqui no mesmo nível com você. Não, a gente conversou no nível igualzinho, viu? Ah, que isso. Então, muito obrigado. E se você quiser ir falar para o pessoal, né, onde as pessoas podem te encontrar, enfim, inclusive falar sobre os seus livros, sobre o seu conteúdo, acho que é importante para as pessoas que curtirem o bate-papo depois irem buscar um pouco do que você tem feito. Então, eu assim, como eu disse, sou bem tecnológica, então estou em todo lugar mesmo. Se você digitar @FlaviaLippe, eu estou no Insta, no LinkedIn, no YouTube. Todos os dias eu posto um vídeo, que são jornadas que eu faço a cada 3 meses. Então, essa agora a gente está fazendo a jornada da consciência. Então, todo dia eu posto um vídeo falando sobre isso, ou trazendo pensamentos, etc. Eu tenho 13 livros publicados, são todos nessa linha de indagação mesmo. Então, eu ensino a pessoa a perguntar e não responder. Melhor coisa que se Né? pode fazer. Isso. Então, são 13 livros baseados na Maêutica, de Sócrates, que é dar luz às ideias a partir das perguntas. Tem 8 Perfeito. best-sellers desses livros, você encontra em qualquer livraria, inclusive em Portugal. Eu tenho a plataforma Equação, que é esse desejo profundo de incentivar as pessoas a serem cientistas delas mesmas, né? Desenvolvendo autocompaixão, autoconhecimento, autoconsciência. Então, eu vou até te mandar um linkzinho que você pode colocar aí, que é mais fácil do que eu falar aqui, Sim, claro. mas é a equação.com.br, ela é uma plataforma, mas para entrar você precisa se inscrever. Mas eu vou deixar um linkzinho assim de inscrição. E para curiosidade, eu acho que a gente podia dar um presente para as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Eu fiz um livro, um e-book gratuito mesmo, sobre cronobiologia, porque as pessoas ficavam tão curiosas, isso é uma coisa tão científica, que tem alguns livros já hoje sobre isso, mas as pessoas não sabem o quanto é importante conhecer o relógio biológico. Então, eu fiz um resumão, assim, bem prático do que você faz para aumentar a sua produtividade sem perder a saúde e não cair na balela de ter alta performance.
Adorei. Aí eu vou te dar o link também, que eu Perfeito. acho que pode ser legal. Elas podem, né, se inscrever e curtirem a ideia de ler isso. É rapidão, assim, são bem resumidão. E uma coisa que eu queria muito agradecer é a internet, as redes sociais, que fizeram que a gente pudesse hoje se encontrar e criar um Verdade. laço que pode trazer muitos frutos para nós dois e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, é o Thiago que nos apresentou, a tecnologia que nos deixou estar juntos hoje, apesar de estarmos em países diferentes, né? Verdade. E a nossa tecnologia humana que nos fez curiosos, tanta coisa parecida que a gente estuda, e a gente poder trocar essas ideias aqui, né? E descobrir que tem muita coisa boa para a gente poder falar no planeta. E essa é a nossa Sim, plataforma, né? sim, com certeza. Bom, adorei. Já Eu estou também. ansioso pelas próximas, Flávia. Obrigado, viu? Eu também. Muito obrigada, viu? Um beijo enorme. Tchau, tchau.